Galera, é o seguinte, acredito que todo mundo que chegou a vivenciar a sexta geração de consoles teve um momento em que não conseguia ligar o PS2, dominado por um único sentimento, o medo. Com a chegada do novo console da Sony, novas tecnologias foram implementadas e com isso maiores possibilidades para os desenvolvedores, o que fazia com que eles conseguissem colocar suas ideias em prática de maneira muito mais eficaz, onde automaticamente aproximou os jogos do realismo, tendo um salto significativo quando comparamos com a geração que antecede a essa. E com isso, muitos estilos de games foram favorecidos, principalmente os que buscam apresentar uma narrativa mais profunda e imersiva, e vamos combinar que não existe gênero que faça isso melhor que o de terror, ou como são conhecidos, survival horror, que se traduz em horror de sobrevivência. A gente de fato teve bons games desse estilo na geração do PS1, mas foi no PS2 que, graças a tantas inovações tecnológicas, isso foi levado a um patamar mais alto, fazendo com que muitas dessas histórias sejam inclusive superiores até a de filmes, por mais incrível que isso pareça. Mas existem casos específicos de jogos que trouxeram um certo desconforto em quem jogava e são lembrados até hoje, e tenho certeza que você vai se identificar. Ou se nunca teve acesso a esses jogos por não ter jogado PS2, você vai se surpreender. Mas claro, antes da gente começar esse vídeo, não esquece de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora, se possível, apague as luzes, porque hoje a gente vai enaltecer um dos melhores períodos do gênero de survival horror, que só apareceu graças ao PS2. Ao falar de realismo no mundo dos games, consequentemente é preciso realizar uma alusão ao que encontramos no mundo real, e por isso vamos comentar um pouco sobre a cultura responsável pelos casos de jogos fazerem com que o sentimento de medo impedissem a gente de ligar o PS2 muitas das vezes no sentido literal da palavra, e eu tô falando do folclore japonês. Mesmo que de maneira superficial, é importante explicar o que foi usado do shintoísmo, por exemplo, para o que vamos falar em alguns jogos aqui, que de acordo com sua crença, diz que a alma de uma pessoa pode ficar vagando pelo mundo físico, dependendo das condições da morte ou de seu funeral. Dentro dessa cultura também são citados dois seres, os Yurei e também os Yokai, e a gente precisa falar sobre esses dois para vocês entenderem como eles foram fundamentais na concepção de alguns jogos mais marcantes e até para poder ilustrar a mente de alguns desenvolvedores na hora de construírem os inimigos desses jogos. Os Yurei basicamente são espíritos que estão presos ao plano físico para poder concluir alguma pendência que ficou em aberta durante a vida. Eles podem estar em busca de vingança ou algo do gênero. O diferencial é que eles só fazem mal a seres vivos com quem eles tiveram contato ou alguma relação. Já os Yokai são criaturas sobrenaturais com uma aparência humanoide, podendo ser metade animal e metade homem, por exemplo, ou até mesmo podendo se transformar em qual quiserem. O fato é que os dois são usados na hora de favorecer os jogos de terror que usam do folclore japonês como base. Depois de entender como um dos lados funciona, é importante entender também como o outro lado atua, que basicamente é a nossa realidade. A partir da sexta geração de consoles, o realismo quebrou as barreiras visuais e conseguiu ser representado até durante a narrativa do game, trazendo diversos sentimentos à tona enquanto a gente joga, e por conta disso, como oportunidade perfeita para os desenvolvedores, eles usam o psicológico do jogador para poder causar mais desconforto na jogatina. Quando unimos os fatores de tecnologia, cultura e imersão, o resultado são jogos muito cinematográficos, com um realismo que consegue passar por cima das barreiras dos visuais, sem desmerecer esse aspecto. Esse é o caso com Silent Hill 3, por exemplo. O jogo é uma sequência direta do primeiro título da série, que foi lançado para PS1, e o que proporcionou ele ser tão revolucionário é o fato dele ter saído justamente na sexta geração de consoles. Durante o desenvolvimento, os produtores do game queriam trazer uma sensação de medo diferente do que foi proposta por Silent Hill 2. O medo agora buscava ser mais literal e usando muito das raízes do título de PS1. No primeiro game, nós fomos introduzidos ao que chamamos de realidade alternativa, que funcionava através da recriação de traumas de uma das personagens mais importantes do jogo no cenário, onde esses traumas tinham um histórico desde a infância dela, o que deixava tudo muito mais assustador, porque a gente consegue entender boa parte das atrocidades que ela teve que viver dentro do universo do game. Os cenários eram sujos, muito escuros e com diversos corpos pendurados. E Silent Hill 3, mesmo que de forma muito mais interpretativa que nos outros games da saga, acaba fazendo o mesmo. E existe um gatilho para tudo começar a ficar mais alarmante. Mas vamos com calma. Heather, a protagonista do jogo, é a reencarnação de Alessa,
Alessa, que é a responsável pela realidade alternativa assustadora do primeiro game, e de Cheryl, que é a outra parte de sua alma, quando ela a dividiu, deixando apenas os sentimentos bons ali. E aqui vale uma explicação para não ficar confuso. No primeiro game, Alessa era responsável por dar vida a um deus, e para isso ela precisava passar por muita dor e sofrimento. No fim, ela decide não concluir o ritual e divide sua alma em partes, e tudo isso se reflete em como ela vê o mundo e mostra na sua realidade alternativa. Mas infelizmente, Heather também tem a responsabilidade de usar o corpo dela para dar vida ao deus do culto da cidade, que se nomenclatura como a Ordem, só que involuntariamente dessa vez. Com o poder do deus crescendo dentro dela, a realidade alternativa vai surgindo com frequência de maneira muito similar ao que vemos no primeiro título. Mas na metade do jogo, chegamos a uma parte em que as coisas começam realmente a ficar complicadas, e é no hospital. Lá, existe uma sala que é o motivo de eu, pelo menos, ter passado um bom tempo sem querer ligar o PS2 para poder rodar o jogo. Ela funciona como uma espécie de armadilha. Dentro dela tem um espelho enorme, onde a gente consegue acompanhar todos os movimentos da protagonista até certo momento. E é aí que as coisas começam a ficar complicadas. Aos poucos, estranhas veias começam a subir pelas paredes e tomam conta do local, e quando você percebe, o reflexo de Heather no espelho para de se mexer e é consumido por essas veias, que indicam que a sala está sendo tomada por uma espécie de escuridão. E como se não bastasse, a porta está completamente trancada quando você tenta sair dessa sala. Depois de algumas tentativas você consegue abrir, mas até descobrir isso, meu Silent Hill 3 ficou parado durante um bom tempo. E essa pode até parecer a parte mais assustadora do jogo, mas acreditem, ele consegue se tornar ainda pior nesse sentido. Aqui no hospital é apenas o gatilho para isso acontecer. Próximo do fim do game, indicando que o nascimento do deus está próximo, os corredores começam a agir da mesma forma que a sala da armadilha, e quando são completamente consumidos por essas veias, as paredes ficam tomadas por um tom vermelho e estranhamente começam a pulsar, podendo muito provavelmente fazer alguma alusão ao que está acontecendo dentro do corpo de Heather, enquanto ela está gerando o deus. Inclusive, isso faz de Silent Hill 3 um ótimo exemplo de jogo que naquela época conseguia quebrar as barreiras dos visuais, fazendo conectivos entre a trama e a jogabilidade. Quando o cenário começa a ficar assim, explorar se torna uma tarefa muito mais desconfortável que o normal. Os efeitos sonoros são agoniantes e os ambientes são completamente avermelhados, e tudo isso acontece para deixar a exploração muito mais difícil, além de ser impossível manter a calma durante esse processo. E como se não bastasse, em conjunto a isso, os inimigos que aparecem são muito mais semelhantes a como os yokais da cultura são descritos. Eles têm uma aparência bem monstruosa e quase que humanoide, onde muitos têm aspecto animal e fazem sons que incomodam, onde nesse caso a cereja do bolo também fica por parte de um vilão, e é a Cláudia, que no começo do game tem um visual bem sombrio com motivações bem humanizadas. Diferente de Dahlia, que foi a vilã de Silent Hill 1, Cláudia tem repulsa da humanidade, o que é facilmente explicado por conta de sua infância abusiva. E com seu fanatismo religioso, ela quer dar vida ao Deus para que ele possa trazer um ideal de paraíso bem distorcido. A cada aparição da personagem, ela consegue ser ainda mais bizarra, se tornando uma vilã bem digna para a franquia e uma das melhores personagens do jogo justamente por essas motivações bem humanizadas. Só que no final, ela também tem um aspecto bem semelhante a como os yokais são descritos na cultura. O interessante quanto a Silent Hill 3 é como a realidade alternativa vai aos poucos invadindo o que podemos chamar talvez de realidade normal. Não existe uma sensação de controle, o que já passa uma insegurança muito grande. A gente não sabe o que esperar e a gente não sabe o que vai acontecer. Muitas das vezes nem acontece nada, o cenário é que realmente é invadido pela realidade alternativa e só isso já assusta. Daí o medo em querer continuar jogando e o desconforto na hora de explorar todos esses ambientes. E essa acaba sendo uma característica muito usada em jogos desse tipo,
tipo e pode ser visto também em Fatal Frame 2, que é outro título que abusa ainda mais do folclore japonês para dar vida a toda essa sensação, existindo como sempre um estopim. Mas acho que no caso de Fatal Frame 2 é ainda mais importante ver como toda essa imersão é construída para poder chegar até esse estopim em determinado ponto do game. A começar, vale dizer que aqui se trata de um terror com uma ênfase muito mais psicológica, até mesmo mais que no próprio Silent Hill 3. Afinal, aqui a prioridade não é enfrentar os inimigos. Se você tiver a oportunidade de fugir, fuja. Inclusive, esse é um fator que é difícil de ser feito também, porque a personagem principal, além de apresentar muita fragilidade, demora demais para poder correr. E isso dá uma sensação de insegurança muito maior que o normal. Só que a principal pergunta que norteia como Fatal Frame 2 pode ser considerado um dos títulos mais aterrorizantes do PS2 é: ao que essa pressão psicológica está necessariamente associada? I wonder if anyone's here. Para responder essa pergunta, o primeiro ponto que Fatal Frame 2 merece total destaque é por seus temas delicados em sua abordagem. O jogo usa um padrão da saga que é de ambientar as protagonistas em um cenário onde um ritual para impedir que o submundo consuma o plano físico deu errado, e por conta disso teve graves consequências. Isso não foi diferente com o segundo game da franquia, e o ritual é o que faz esses temas virem à tona. Digamos que ele serve como motivação. Para se ter uma breve ideia do que acontece, no vilarejo em que o game é ambientado, existe uma cerimônia que usa irmãs gêmeas, onde uma precisa matar a outra, porque acredita-se que a alma delas tem que se tornar uma só. No momento em que tudo é concluído, eles acreditam que durante a união das almas uma energia é liberada para assim poder acalmar o suposto submundo. O fato é que o último ritual deu errado, porque uma das gêmeas fugiu. Só que em contramão a isso, o jogador está no controle de outras duas gêmeas, que por acidente cruzam uma espécie de barreira e entram no espaço em que a vila, que tinha sido dada como desaparecida, justamente por conta do ritual ter dado errado, estava. E a partir desse ponto, na tentativa de achar uma forma de fugir, elas começam a ser atacadas. E tendo como inimigos os espíritos do vilarejo, é fácil entender que as protagonistas são atacadas por eles quando lembramos que os Yurei só atacam pessoas com as quais eles tiveram relação ou algum tipo de contato. Mio e Maio, protagonistas do jogo, são quase idênticas às gêmeas cujo ritual não deu certo, por isso existe uma fixação por parte desses espíritos em pegá-las para poder finalizar o ritual, sendo completamente condizente com a ideia que a gente conversou no início do vídeo. Mas existe um caso bem interessante nesse jogo que se refere ao ritual, e se trata das gêmeas Azami e Akane. Assim como diversos outros gêmeos, essas daqui também performaram um ritual, sendo conhecidas como as mais jovens a fazê-lo. Das duas, Akane foi quem permaneceu viva, mas entrou em um estado de depressão por ter que matar sua irmã. Então, ao pesquisar os arquivos da casa em que elas moravam, conforme você vai jogando, dá pra descobrir que por conta de seu estado depressivo, o pai das duas fez uma boneca idêntica à irmã morta, para que assim Akane não possa se sentir sozinha. Porém, a situação se agrava quando a boneca é possuída e acaba controlando completamente a gêmea viva. Durante um sonho, Azami, que é a gêmea morta, tenta alertar o seu pai do que está acontecendo, mas acaba sendo tarde demais. O espírito consome completamente a alma de Akane e a faz matar o próprio pai. O jogo começa a ficar realmente assustador quando a gente tem que lidar com essas duas gêmeas que aparecem aleatoriamente pela casa delas. Às vezes a gente está andando naturalmente pelo corredor e elas simplesmente aparecem, paradas, sem dar nenhum sinal. E no combate ou nesses trechos de exploração é muito difícil dizer quem é a boneca e quem é a Akane. E como a exploração de Fatal Frame 2 é feita por casas individuais, onde cada uma representa uma família, ter que explorar a casa Kiryu, que é a casa dessas gêmeas, é no mínimo desconfortável, porque além de ser uma história muito trágica, você acaba emergindo completamente na narrativa do game. Em paralelo, somos tomados pelo sentimento de querer encontrar a irmã da protagonista, que é nitidamente mais frágil do que ela, e assim fugir da aldeia. Essa imersão acontece porque vamos vendo os passos delas desde o começo de maneira muito calma. O jogo não tem pressa nenhuma para poder relatar os ocorridos e faz isso muito bem, ao mesmo tempo em que ambienta a gente em toda a atmosfera macabra dele. Com isso, o resultado acaba sendo quase uma simbiose entre o jogador e as gêmeas principais. Metade de você quer continuar jogando para poder salvar as duas e entender toda a trama, mas a outra metade não tem coragem em certas partes. Os cenários são muito claustrofóbicos, com um aspecto bem velho e muito bagunçado, como se tivesse realmente acontecido um desastre natural ali naquele lugar. E cada um é bem marcante, seja pela direção de arte ou por algum tipo de inimigo, que vão muito além das gêmeas da casa Kiryu. No entanto, o caso delas
delas é ainda mais delicada por se tratar de crianças. E se o que eu falei sobre Fatal Frame 2 ainda não for suficiente para entender como esse jogo é valioso para o gênero de survival horror no PS2, Neil Druckmann, que é diretor de The Last of Us Part 2, o jogo mais premiado da história com uma narrativa bem delicada também, enaltece o título e diz ser a experiência mais assustadora em qualquer mídia. Podemos dizer que existe um limiar entre a fúria e a fragilidade que poucos jogos conseguem passar, e Fatal Frame 2 faz isso com maestria, indo a fundo na história de cada personagem aqui. Digamos que é fácil entender seus sentimentos e o porquê eles continuam atormentados. O caso das gêmeas Kiryu é só um exemplo. Esse estereótipo de fragilidade é o que muito provavelmente acaba influenciando na hora da gente ficar impressionado com o que vemos quando esses mesmos personagens são tomados pela fúria. Só que toda essa invasão do plano espiritual no plano físico que nos deixa sem controle de absolutamente nada tem uma importância em outro título que curiosamente não é tão aclamado quanto esses que a gente comentou, e se trata do quarto game da franquia Silent Hill. I feel like I'm dying. It's okay. It's just a dream. Silent Hill 4 fez mudanças consideráveis na saga, mas ainda tem uma essência muito boa, até por se passar no mesmo universo dos games anteriores. Diferentemente de Silent Hill 3 ou Fatal Frame 2, aqui, de início, nós não somos invadidos por uma outra realidade. O contrário acontece, nós é que buscamos e vamos até ela. Isso porque Henry, protagonista do jogo, acorda um dia completamente trancado em seu próprio apartamento e subitamente um buraco se abre no banheiro dele. Quando passamos ali, somos apresentados ao que podemos nomear como a realidade alternativa do quarto game da saga. Ali funciona como uma espécie de mundo dos sonhos para o vilão do jogo, e caso você queira se sentir seguro, você pode voltar para o seu apartamento. Durante um bom tempo ele vai servir como refúgio. O problema começa quando os espíritos que a gente encontra no game acham uma brecha de conseguir entrar lá e o local deixa de ser a nossa zona segura. Esses espíritos, no entanto, têm papel fundamental na trama e não servem apenas para poder atormentar a nossa jogatina, o que dá ainda mais peso para a aparição deles. Mas antes de entender isso, convém mencionar o vilão do game, Walter Sullivan. Walter foi criado pela Ordem de Silent Hill, mas cresceu acreditando que sua mãe era um apartamento ou um quarto, como vocês preferirem chamar. No culto, ele aprende um ritual que pode fazer com que sua mãe volte à vida e desde muito cedo se empenha muito para poder fazer isso. A partir desse ponto, o game fica ainda mais interessante e transcende a barreira dos visuais, trazendo conectivos entre a trama e toda a jogatina. À medida que vamos explorando e avançando na história, começamos a testemunhar e descobrir alguns assassinatos, onde a história, aos poucos, explica que o tal ritual consistia em Walter matar 21 pessoas, em que cada uma tivesse a sua finalidade alinhada à sua morte. Por exemplo, Henry precisa descobrir e ser a testemunha de tudo o que acontece, porque ele é a vítima que demanda isso. Talvez, até em função desse elemento, ele não seja um protagonista muito carismático, dando espaço para irmos a fundo por completo em Walter. Mas a reviravolta é que se você for um jogador que tem um certo cuidado com os arquivos de texto e as animações, vai notar que Walter genuinamente não era uma pessoa ruim, por incrível que pareça. Só que ele também não via problema em ter tais atitudes para poder atingir seu objetivo, o deixando bem frio, e isso fica claro em algumas animações. Porém, a sensação de temor e medo fica pior quando o personagem começa a perseguir a gente durante a gameplay. Digo, Cloud era macabra no Silent Hill 3 de fato, mas ela não surgia do nada durante a exploração, como Walter faz, e isso torna ele bem único dentro da saga. Mas calma, esse ainda não é o estopim do medo em Silent Hill 4. Na verdade, comparativamente falando, a nível de cenários, com exceção do apartamento de Henry, o jogo é bem tranquilo nesse sentido, se tornando problemático apenas com as aparições de Walter. Porém, existe uma parte que curiosamente também é no hospital, como foi em Silent Hill 3, em que damos de cara com uma cabeça gigante, que parece estar em agonia com um rosto bem deformado.
A sala é pequena e ela não para de direcionar o olhar pra gente. A cabeça, no caso, é de Eileen, vizinha de Henry, e isso, interpretativamente falando, pode ser uma alusão ao fato de Henry espiar por uma fresta o apartamento dela. Ao entrar nessa sala, um susto é quase inevitável, mas ao analisar a situação desse ponto de vista, deixa as coisas ainda piores, porque demanda empatia. O jogo tenta dizer que ser observado como o protagonista faz com a vizinha não é agradável, e a mensagem fica ainda mais clara caso você tenha o hábito de fazer isso dentro do game, porque é uma função completamente optativa, você pode simplesmente optar por não ficar espionando a Eileen, e isso deixa as coisas muito macabras, principalmente quando você entende essa mensagem. Mas galera, é claro que existem muitos outros jogos assustadores no PS2 e que podem ter deixado muita gente com medo de ligar ele. Então deixa aí nos comentários qual o momento mais te marcou em um jogo de terror no console de 6ª geração da Sony. Eu quero ler a opinião de vocês também, beleza? No mais eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.